Olá, tudo bom? Estamos aqui novamente com mais uma aula livre do Instituto Cidades Responsivas. Lembrando que o Instituto Cidades Responsivas é a união da Escola Livre de Arquitetura com o Grupo OSPA e que a gente traz aqui para vocês as informações que a gente acredita serem relevantes para o momento que a gente vive, para o contexto que a gente está. Eu sou Luciana Fonseca, sou a diretora do Instituto e hoje vou conversar com a Esther Carro. Um grande prazer estar com a Esther aqui, daqui a pouco eu já chamo ela para entrar aqui do meu lado, mas antes eu queria falar um pouquinho do trabalho da Esther. A Esther é arquiteta, é urbanista, também é mestre em planejamento urbano, é presidente do Instituto Fazendinhando, também tem 2 pós-graduações, né? Uma no Instituto INSPER, de Urbanismo Social, e outra na Escola da Cidade sobre Habitação e Cidade. A Esther está fazendo um trabalho incrível, eu tive a oportunidade de conhecer agora, quando estivemos em São Paulo, para o lançamento do livro do Alain Bertot, fomos juntos com o Alain, com o Antônio Ling, do Caos Planejado, encontramos a Esther, né, e pudemos conhecer de perto o trabalho que ela está desenvolvendo, encantador, motivo pelo qual a gente convidou ela para estar aqui hoje, conversando com a gente, contando um pouco, né, quais são os desafios, quais são os desertos que ela tem que atravessar, quais são as alegrias, né? Como é que ela consegue ter a força para fazer essa transformação social tão importante. A Esther está trabalhando no Jardim Colombo, em São Paulo, é uma comunidade que tem 5.000 famílias, e lá estão havendo obras para transformar essa realidade numa realidade, né, com maior, com uma dinâmica, né, de participação, de inclusão mais potente, né, dando direito à habitação a todos aqueles que vivem ali, como deve ser, né, em todos os lugares. Bom dia, aqui é de manhã. Bom dia, Esther Carro. Bom dia, Luciana. Prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada aí pelo convite. Vai ser uma honra poder compartilhar aí um pouquinho do trabalho lindo que nós estamos desenvolvendo aqui em algumas comunidades da cidade de São Paulo. Muito bom, muito feliz em te ter aqui. A Esther também está participando esse ano da Casa Cor, né, trabalhando com arquitetura social, trazendo dentro dessa arquitetura, né, algumas raízes aí do povo brasileiro, da cultura indígena. Depois tu pode contar um pouco mais para a gente, mas que está sendo muito legal. Fico feliz que a Casa Cor traga essa oportunidade de tu colocar dentro de 34 metros quadrados todas as possibilidades que a gente tem para ter uma boa moradia. Esther, nos conta um pouco o que tu anda aprontando aí por São Paulo, porque tu não chegou no mundo ainda, mas falta pouco, como é que tá? Olha, eu já posso dizer que, assim, no mundo, eu já estou chegando, porque, enfim, já recebi uma série de convites, né, internacionais para participar de palestras, de conferências, de festivais. Esse ano, inclusive, também vai ter algumas publicações em revista de arquitetura da Itália, também uma da Nigéria. Então, de alguma forma, aí, o nosso trabalho tem se repercutido a nível nacional e a nível internacional também. Isso me deixa muito feliz, porque eu posso levar um pouco da favela para lugares onde as pessoas elas desconhecem o que é o nome favela, o que significa favela, o que tem na favela. Então, eu me sinto assim muito honrada, de alguma forma, poder levar um pouquinho, né, daquilo que eu atuo, lido diariamente, inclusive falando principalmente do lugar onde eu nasci e cresci, que é tão marcante e especial para mim. Mas eu vou compartilhar aqui, então, primeiro, Luciano, a tela para passar um pouco de forma resumida um pouquinho do trabalho que nós estamos desenvolvendo. 80% ocorre na comunidade do Jardim Colombo, que é essa que vocês estão visualizando. Hoje a nossa atuação ela também já acontece em outras comunidades, principalmente comunidades próximas ali na região do Morumbi. E eu gosto dessa imagem, né, porque é uma imagem aérea e você consegue visualizar os diferentes contrastes que há dentro de um território. Acho que isso não é um privilégio único
do Jardim Colombo, mas é uma realidade quando nós analisamos uma cidade. A nossa cidade ela está sempre composta, ela é composta por esses diferentes perfis, por diferentes caminhos, por diferentes contextos. E o Jardim Colombo está situado numa das regiões mais nobres da cidade de São Paulo, que é a região do Morumbi. Então, todo o entorno ali, quando nós estamos caminhando por ali, a gente observa mansões, casarões, prédios, condomínios, alguns de luxo, outros de classe média alta. Há também uma vegetação, mas essa vegetação ela está concentrada principalmente próximo a esses casarões, a esses condomínios. No Jardim Colombo tem uma mata de eucaliptos, mas ela é de propriedade privada, onde tem uma nascente com um córrego que corta toda a comunidade, e tem um cemitério Getsemane, que também é um cemitério assim de luxo. Vários famosos do Brasil, inclusive, estão enterrados ali, mas dentro do Jardim Colombo não há essas áreas verdes, espaços públicos. Agora, desde o ano passado, as obras de urbanização elas começaram, e para a gente é uma vitória assim, muito grande. A gente acredita muito num modelo, numa gestão onde há a participação do poder público, a participação de iniciativas privadas, da sociedade civil, de instituições, e dentro do Jardim Colombo, o trabalho, as mudanças que estão acontecendo, ela perpassa por essas diferentes camadas, né, desses diferentes atores da sociedade civil. Ou seja, nós temos as obras de urbanização, que é uma escala maior de intervenção que estão acontecendo, justamente para trazer ali o saneamento básico para toda a comunidade, para trazer novos equipamentos, como escola, já que não tem nenhuma escola, e quando a gente fala de uma população que tem ali aproximadamente 5.000 famílias, é um número muito grande, enfim, e as pessoas precisam se deslocar, e não é fazer um deslocamento curto, mas um deslocamento longo para ter acesso à educação básica. O posto de saúde chegou faz pouquíssimo tempo, em 2018, na comunidade, então também era um gargalo muito grande antigamente. Hoje nós temos agentes de saúde que faz um cadastro com as famílias, se necessário, um médico ir até a casa de alguma pessoa que está acamado, de algum idoso, o médico ele vai até o local. Aos pouquinhos, essas mudanças elas vão acontecendo. E a minha atuação, ela está voltada para uma escala um pouco menor, que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Peraí. Só para eu ter certeza, a tela está mudando? Sim. Acabei de ver aqui, está mudando sim. Aqui são algumas imagens, né, de algumas moradias, principalmente antigamente, quando essas moradias estavam em cima do córrego. Então, alguns anos atrás, no Jardim Colombo, essas moradias elas começaram a serem executadas com restos de materiais, com os materiais que eram encontrados no local, e muitas dessas moradias entravam muitos ratos, estavam em cima do córrego, então era muito delicado para as famílias com crianças, muito lixo, e hoje, recentemente, já não é mais essa situação, essas moradias de madeira, já não existem algumas moradias que o material ele é de uso misto, então tem uma parte que é de madeira, outra parte de concreto, mas essa situação um pouco mais alarmante que nós tínhamos no passado, hoje já não tem. Mas tem um problema muito grande na parte interna dessas moradias, então, com a rede hidráulica, a rede elétrica, os banheiros, existem banheiros que são compartilhados, e muitos banheiros que eu entro, é muito comum ter ali um balde com água, e aí esse balde, ele serve para descarga, serve para, às vezes, para
a criança estar tomando banho, são moradias muito pequenas, então tem muitos espaços, muitas camas, inclusive, que dormem 5, 6 pessoas numa mesma cama. E quando eu gosto muito também de falar da parte da moradia, porque quando a gente pensa em um cenário de políticas públicas, levando em consideração políticas públicas no combate a abuso sexual, no combate a algumas doenças, a moradia ali, ela precisa ser o básico, então precisa ser incluído na construção de políticas públicas, pensar como que essas pessoas elas estão vivendo, de que maneira elas estão morando, porque muitos problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios, eles vêm por parte da maneira como a pessoa está vivendo, por não ter iluminação, ventilação natural, por serem casas muito pequenas, ter muito mofo, quando chove, alaga ou desce, começa a escorrer água pelas paredes, e eu, inclusive, estou cada vez mais assustada porque a quantidade de moradias precárias estão crescendo muito, e principalmente em contextos muito alarmantes. Agora nós estamos fazendo a reforma e a ampliação de uma casa de 4 metros quadrados, que é a casa do Tiquinho, e ele não tem banheiro, agora já tem o seu banheiro, mas ele não tinha um banheiro, ele não tinha um lugar para estar ali cozinhando. Então, assim, são situações delicadas, uma pior que a outra. Aqui é um pouquinho dos projetos do Fazendinhando. Nós começamos a nossa atuação pelo Fazendinhando no finalzinho de 2017, a partir do projeto da Fazendinha, que é o antigo lixão, e aí o nome do Fazendinhando originou-se pelo espaço da Fazendinha, e eu vou falar aqui rapidamente um pouquinho desses 3 projetos, mas acho que uma coisa que eu gosto muito de perguntar e que a gente não dá muito valor ou uma certa... não tem um olhar tão sensível para isso, né? O que é o lixo? Porque muitas das vezes as nossas cidades elas estão compostas por lixo, principalmente em áreas subutilizadas, em terrenos abandonados, e as pessoas acham que o mais cômodo é continuar jogando lixo ali. Não há um trabalho de educação ambiental na base, não há, eu acho que quando nós estamos falando sobre planejamento urbano, sobre desenho das nossas cidades, é importante a gente se deter um pouco também em algumas questões transversais ao tema em si. Então, por exemplo, estamos falando de um lote, não é só falar do lote, não é só falar do coeficiente básico, mínimo, enfim, não é só falar essas questões, o que precisa ter de recuo lateral, frontal, enfim, mas principalmente levando em contextos periféricos, é muito difícil a gente trabalhar com lotes que estejam totalmente vazios, ou esses lotes eles são estacionamentos, ou eles têm um declive acentuado muito grande, ou majoritariamente eles têm uma presença muito grande de lixo. E para a gente, eu faço também essa pergunta porque dentro do Instituto Fazendinhando, o lixo é uma solução, e vocês vão entender o porquê. Essa é uma imagem, inclusive, da fazendinha, do antigo lixão, aqui algumas atividades que são feitas. A gente trabalha muito com a criança, com o processo participativo, desde das famílias das crianças, quanto as próprias crianças, e a gente mostra ali que dentro das casas dessas crianças, geralmente não tem um espaço para brincar, um espaço para ter um contato de um familiar com o outro, e ali na fazendinha elas enxergam essas possibilidades.
Aqui algumas imagens de como que era a fazendinha Antigo Lixão. Nós começamos primeiro um processo de mobilização com a comunidade. Inicialmente foi muito difícil, então foram pouquíssimas pessoas que participaram dessa mobilização, desses primeiros multirões. E é muito interessante porque a maneira como nós conduzimos esse projeto foi feita a partir de uma governança compartilhada, ou seja, de pessoas de dentro e de fora da comunidade, acionando ali a subprefeitura do Butantã para ajudar com a questão dos caminhões, porque a gente não podia só tirar esse lixo. Onde iria colocar esse lixo? Nós não podíamos criar um novo lixão. E inicialmente a comunidade ela pensava que isso iria ficar no papel, que não iria acontecer nada. Então, nós tivemos que começar um trabalho de transformação cultural com a comunidade para eles entenderem a participação deles e eles entenderem que o espaço, sim, ele poderia se transformar em um lugar acolhedor, em um lugar para todos. Esse é o Mauro Quintanilha, e nesse projeto nós tivemos experiência, inclusive a participação do Mauro no começo do projeto. O Mauro ele transformou um antigo lixão na favela do Vidigal, Parque Citier, e inspirados na iniciativa que ele havia feito no Rio de Janeiro, nós começamos esse processo de mobilização também no Jardim Colombo, mostrando para a comunidade se o Mauro conseguiu fazer isso, junto com muitas mãos, porque nós também não podemos fazer esse processo, porque nós também não podemos começar a transformar a fazendinha. E, bom, há muitos gargalos, inclusive, quando você é uma organização social, quando você começa um projeto de baixo para cima, porque, primeiro, há uma certa desconfiança por parte de parceiros, então você buscar mostrar, não, olha, uma organização certinha, tem compliance, tem conselho consultivo, tem conselho fiscal, tem tudo, enfim, até dar uma credibilidade da organização demora muito. E esse foi, inclusive, um dos nossos gargalos inicialmente, a falta de recurso e essa falta de credibilidade, porque as pessoas ainda não conheciam o nosso trabalho. Então, onde a gente batia, não, tá bom, vou ajudar, e aí acabava não ajudando. E quando nós começamos esse primeiro projeto, nós não tínhamos nada, absolutamente nada de dinheiro. Então, nós tivemos que começar muito com uma força de vontade mesmo, e mostrar que a gente então tudo bem, se ninguém quer doar pneus, se uma empresa não quer doar pneus velhos, então vamos em busca desses pneus. Essa é uma imagem que, inclusive, tem o Antônio Moela Torre, que ele é um arquiteto músico. Na época, ele estava estudando mestrado no MIT, e ele ficou conosco durante 2 meses, aproximadamente, e enfim, foram a junção de diferentes mãos, de diferentes perfis de pessoas, cada um ajudando da maneira como pode, cada um contribuindo com o seu conhecimento, que, inclusive, acho que isso também é um ponto muito importante, pensar que quando nós estamos construindo a cidade ela é plural, a cidade ela é diversa. Então, é importante também ter ali essa diversidade de pessoas participando nessas ações. Por que participando dessas ações? Porque com essa diversidade, você vai de pessoas colocando ali a mão na massa, de pessoas sendo escutadas também, porque é muito importante a gente escutar o que as pessoas elas querem. Quando o projeto ele está ali pronto, ou ele está em evolução, a probabilidade das pessoas elas terem um respeito maior por aquela intervenção, por aquela iniciativa, é muito grande. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, algumas intervenções eu via acontecendo, inclusive na frente da minha casa, que era um antigo lixão, e eu não sabia o que as pessoas estavam fazendo. Ninguém foi até a minha casa conversar, falar, discutir, ou mostrar o que queria ser feito, que tipo de projeto queria ser feito.
Então, acho que hoje, inclusive, em todas as ações que nós desenvolvemos, eu sempre tento, de alguma forma, fazer o processo ao contrário, sabe? Então, assim, então tem várias pessoas, várias casas no entorno da fazendinha. Nós chegamos a conversar com os vizinhos, chegamos a fazer uma série de atividades, justamente para ter essa escuta ativa, justamente para mostrar que a arquitetura, que quando a gente cria um determinado projeto, que quando a gente está desenhando para as nossas cidades, ela não é um projeto exclusivo de quem está desenhando. Ela não tem um proprietário, sabe? Então, é importante ter sempre ali essa participação efetiva das pessoas, até porque quanto mais participação nós temos, consequentemente, nós vamos ter uma zeladoria maior das pessoas, porque elas falam assim, nossa, mas meu filho brinca nesse espaço, nossa, mas o meu neto, ele está aqui, olha, mas olha como está ficando bonito, olha que bacana. E aí, eu falando um pouquinho dessa transformação cultural, a importância dela, eu fui entendendo ali, né, na prática, no dia a dia também, a importância de se ter, né? Ao mesmo tempo que você tem o projeto físico, um desenho arquitetônico, enfim, metas, ações, um planejamento urbano, é importante você também ter essa transformação cultural. E aí eu faço aqui uma ressalva também muito importante, que a gente fala muito, que é a questão do trabalho do urbanismo tático. Então, o que é o urbanismo tático? O urbanismo tático são transformações territoriais de baixo custo e de curto prazo. Então, principalmente no começo das nossas ações, tudo que nós tínhamos que fazer tinha que ser de baixo custo, porque nós não tínhamos recurso suficiente para fazer enfim, desenvolver algo maior. E então era assim, cada um pouquinho, tinha um pouquinho, eu tenho um pouco de tinta, eu tenho esses materiais, eu vou levar. Então, cada um foi se unindo da maneira com o que tinha. Fomos também pedindo doações para escritórios de arquitetura, por exemplo, principalmente nesse primeiro festival, e engajando a comunidade, né? O que a comunidade gosta de fazer, o que eles querem. Então, é muito interessante que no urbanismo tático a gente utiliza muito as ruas, a rua como um espaço público, as escadarias como espaço público. E não foi diferente, nós utilizamos a rua paralela à fazendinha, fechamos ela para o veículo e abrimos ela para a cultura, para o almoço, para o teatro, para o jiu-jitsu, enfim. Então, mostrar que, às vezes, muitas pessoas elas acreditam que precisam ter uma quantidade X de recurso para acontecer determinadas intervenções. E não é bem assim, não é necessariamente assim. Dá para começar com pouco, é possível começar. Aqui são algumas imagens um pouco desse processo participativo que nós tivemos ali no dia do festival, inclusive. Então, as crianças pintando, desenhando o que elas queriam para o espaço. O logo do Fazendinhando foi feito a partir do desenho das crianças, das cores que elas escolheram. Levamos também uma maquete ali para elas entenderem um pouco do relevo, né, o que dá para fazer, para elas sentirem um pouco desse do terreno, e o projeto arquitetônico ele acabou se transformando a partir dos desejos e os anseios da comunidade. E aqui são algumas outras atividades que a gente foi fazendo na Fazendinha. Esse ano, inclusive, nós tivemos a 4ª edição do festival, e foi um sucesso. Nós tivemos ali na Fazendinha cerca de 700 pessoas, então foi muito, muito bacana, muito impactante, e a gente sempre busca trabalhar a conscientização ambiental para os moradores, mas de uma forma mais lúdica, seja ali escrevendo, pintando, porque é muito fácil a gente colocar uma placa dizendo proibido jogar lixo, as pessoas não vão respeitar, não respeitam, assim, em outros contextos, imagine ali. Então, acho que é mostrar brincando, é mostrar se divertindo, que nós temos que zelar pelos poucos espaços públicos que nós temos, que há, né, que existem, principalmente nas favelas.
E uma outra iniciativa que também nós temos dentro do Fazendinhando é um trabalho com as mulheres. Essas aqui são algumas fotos durante a pandemia. Nós tivemos que, no início da pandemia, 2020 e 2021, nós tivemos que dar uma interrompida nas nossas ações e priorizar a questão do combate ao Covid. Nós conseguimos apoiar não só o Jardim Colombo, mas nós conseguimos também mais de 13 comunidades do estado de São Paulo, e foi muito bacana, porque foi um momento em que, de fato, nós conseguimos também apoiadores, então teve apoio de banco, de institutos, de universidades privadas, de escolas particulares também, da própria sociedade civil se mobilizando. E a partir, e para a gente, esse foi um momento também muito decisivo, porque novos projetos foram surgindo. Um deles foi o projeto das fazendeiras, que capacita as mulheres na área da gastronomia, de artesanato e da construção civil. Essas são aqui algumas imagens na área da construção civil, e a gente conseguiu entender, criar uma metodologia onde, quando nós falamos em reformas, em projetos de reformas, em moradias precárias, o custo é muito alto. Então, nós acabamos criando essa metodologia onde, ao mesmo tempo que essas mulheres, elas aprendem um novo conhecimento, elas adquirem um novo conhecimento, elas também estão reformando as suas próprias casas. Então, cai muito custo, assim, para a gente quando tem esse tipo de capacitação. Nós já tivemos capacitação na área de elétrica, de pintura inclusive em parceria com a Coral. Nós também tivemos na área de azulejista, na área de impermeabilização. Agora, nesse momento, hoje, começa a capacitação na área de impermeabilização, só que essa capacitação ela está acontecendo para 16 mulheres na Casa Cor. Então, uma das coisas que faz, de alguma forma, manter as iniciativas nos projetos é esse apoio com iniciativa privada. Então, a Casa Cor ela tem sido um braço muito grande nosso. Nós conversamos muito com eles a respeito da parte de capacitação das mulheres, e a Casa Cor, ela não só agora, né, está acontecendo essa capacitação, mas ela também serviu como um laboratório, porque no ambiente que eu estou assinando, boa parte dos revestimentos foram aplicados por mulheres do Jardim Colombo. Esse daqui foi um projeto, inclusive, uma das coisas que a gente trabalha bastante é a parte da sustentabilidade. Então, Esther, eu falei anteriormente como é caro fazer reformas, e é muito caro. O material de construção civil é muito caro, está cada vez mais caro. Então, nós também criamos uma metodologia onde a gente trabalha com a economia circular. E a casa da Dani, 60% dos materiais, nós recebemos da Casa Cor do ano passado, e a gente fez a reforma da casa dela completa, e reutilizando materiais, né, mostrando que, às vezes, a sobra de um material de uma pessoa, a sobra tá tendo uma reforma de alguma empresa, pode ganhar um novo uso para essas moradias, para moradias que não têm janela, para moradias que às vezes não tem nem porta, para moradias que não tem, às vezes, banheiro, que não tem lugar para lavar as mãos, enfim. Então, a gente consegue mostrar que ali, às vezes, em pequenas conexões, nós conseguimos essas transformações um pouco mais rápidas. Agora, falando em número, assim, de impacto de pessoas diretamente, nós já conseguimos impactar, sem contar com o cenário da pandemia, que foi muito, muito maior, assim, ali foi cerca de 25 mil pessoas que a gente conseguiu impactar, mas com esses projetos voltados para a requalificação de áreas degradadas, para as moradias, para a capacitação das mulheres, nós já conseguimos impactar 3 mil pessoas diretamente. De reformas, nós já fizemos mais de 100 reformas. De mulheres, nós já capacitamos agora mais de 150 mulheres. E de requalificação de espaços, 4 espaços já foram requalificados dentro do Jardim Colombo. Aqui são algumas outras imagens das mulheres, elas
em ação, mostrando também um pouco, né, da importância, e é bacana porque quando a gente trabalha essa parte da capacitação, a gente também mostra um pouco a importância que há dentro, né, da arquitetura e do urbanismo, das ferramentas que existem, e de como essa profissão também, de alguma forma, ela pode ser educativa, ela pode mostrar ali para as mulheres que elas também têm capacidade de atuar dentro dessa área, que elas também podem ter novas aberturas. Hoje também nós temos mulheres que estão trabalhando, que estão, inclusive, ganhando um salário muito bacana, trabalhando na área da construção civil. Então, a gente consegue, né, desde transformar áreas, espaços degradados, como proporcionar lazer, proporcionar atividades, brincadeiras, trazer mais dignidade para as moradias, mas a gente também consegue, de alguma forma, trabalhar com empreendedorismo, né? Conectar as pessoas cada vez mais ao mercado de trabalho. São mais algumas outras imagens. Essa foi a capacitação que nós fizemos em parceria com a Coral, com o Senai. A Eide, ela é mãe de 3 filhos, mora de aluguel, fez conosco cerca de 3 capacitações, e hoje ela trabalha numa empresa de engenharia. Então, assim, você vê essas realidades e mais uma vez ali, de alguma forma, a gente consegue proporcionando essas melhorias e esse desenvolvimento local da comunidade. Uma outra coisa também que, principalmente esse ano, tem nos ajudado a evoluir com a questão das moradias, foi fazer multirões. Então, esses são alunos do Colégio Avenues, é um colégio americano, um dos mais caros do Brasil, e eles estão ali, participam com a gente de diferentes multirões. Agora, na semana passada, inclusive, tem uma nova área que a gente está, uma área que é da Secretaria do Verde, e nós estamos em tratativa com eles, porque lá a gente quer trabalhar com agricultura urbana, é uma área que tem mais de 7 mil metros quadrados, uma área muito grande, e eles estavam ali com a gente também, colocando a mão na massa, nos ajudando a limpar, nos ajudando a tirar o lixo, enfim. Então, esse também é um modelo que a gente acredita muito, tendo a participação deles ali, ao mesmo tempo que eles vão conhecer essa realidade, eles vão entender um pouco do problema, eles vão fazer parte do problema, né, e buscar com a gente soluções. Eles também estão proporcionando mais dignidade para essas famílias. Então, trabalhar em multirões, ter multirões, é algo que auxilia muito, diminui os nossos custos, e a gente consegue ali, de alguma forma, ter um resultado maior. Só com eles, nós reformamos cerca de 15 ambientes, agora nesse primeiro semestre. E eu acho que é isso do que eu queria estar compartilhando, falar um pouco, né, sobre a importância, né, da arquitetura do urbanismo, né, como ferramenta de transformação territorial, ferramenta de transformação social, e o quanto que as cidades são para as pessoas, né, acho que eu acredito muito nisso, e a cidade, como eu já falei, é plural, a cidade ela é diversa, e quanto mais a gente consegue envolver esses diferentes perfis que existem na nossa sociedade para participar, para somar, para construir de forma coletiva, os resultados eles vão ser cada vez maiores, e eles também vão se reverberando, vão inspirando outras iniciativas. Então esse é um pouquinho aí do modelo que acredito que existe aí dentro do meu time. E que, enfim, não é fácil, como você mesma no começo falou, Luciana, que existem muitos gargalos, um processo difícil, não é simples, mas eu acho que a gente trouxe hoje, somos provas de que, apesar das dificuldades desses caminhos, há sim soluções, seja com muito dinheiro, seja com pouco dinheiro, e essas soluções elas também vão ser mais efetivas
quando há as diferentes profissionais atuando também nessa construção da nossa cidade, né? Acho que, eu sou arquiteta, mas não é só o arquiteto urbanista que deve participar desse desenho, dessa construção. Muito pelo contrário, hoje a gente, dentro do próprio fazendinhando mesmo, às vezes tem advogado, tem gente que é da área de economia, tem gente que é da área de administração, tem gente que é da área de saúde pública, tem gente que é da área de comunicação. Então, quando a gente junta essas pessoas com o mesmo objetivo, esses resultados, eles tendem a acontecer. Sensacional, sensacional, Esther, o trabalho de vocês, o teu, fundamentalmente, tu tocou em vários pontos aí que eu fui anotando, aliás, anotei 2 páginas no meu caderno aqui. Escutando a tua fala, é muito inspirador o teu trabalho, sabe, Esther? Eu acho que tu falou bastante durante a fala nessas questões de envolver as pessoas, de como a gente pode envolvê-las, né, a participar, que elas têm que saber o que está acontecendo, tanto de maneira endógena, né, dentro da comunidade, quanto fora. Então, um dos temas que a gente tem tratado muito no Instituto esse ano, e desde que a gente começou, enfim, mas que eu estou vendo cada vez mais necessidade, é justamente o tema da comunicação, né? Porque é paradoxal, mas né, nesse momento que a gente vive, quanto mais informação a gente tem acesso a muita informação, mas parece que a gente não tem envolvimento com essa informação, né? Então, está mais difícil a gente envolver, é um mar de acontecimentos, de informação e talvez, assim, pouco engajamento. E no teu caso aí, tu consegue fazer, né, mover as pessoas para que exista esse engajamento, tanto dentro da comunidade quanto as pessoas de fora. Então, o trabalho, essa questão de ter transformado o lixão num parque, né, ou numa praça, isso além de ser realmente, na prática, algo absolutamente transformador, é muito simbólico também, né? Então, quer dizer assim, é uma coisa alquímica praticamente, dizer que a gente vai trabalhar, onde havia lixo agora tem, né? Tem vida, tem espaço, tem um lugar para as pessoas estarem. Você comentou da casa de 4 metros quadrados do Tiquinho, né? E eu lembrei, porque a gente visitou ela, né? Foi aquela que a gente foi. Não, é legal, gente, vocês saberem que é 4 metros quadrados, contando um pequeno mezanino, né, Esther, que é onde fica a cama dele, porque a casa não tem, né? Não é 2 por 2 aquele espaço que fosse para, né? Ele é menor ainda que isso, então está contando uma superfície de cima. Então é a maneira como as pessoas vivem, né? E que todo mundo tem que saber que isso acontece, né? É importante a gente difundir, mas é importante também transformar, que é o que tu está fazendo. Então, assim, primeiramente, meus parabéns novamente pelo teu trabalho, sabe? Eu acho que eu admiro muito esse tipo de trabalho que enxerga o problema e age para transformar, né? Porque muitas vezes a gente fica na questão da retórica, né, de que não está funcionando, não está bom, está insalubre, mas o que a gente faz para mexer esse caldeirão, para fazer isso tudo, né, virar outro lugar? E eu acho que é isso que tu está fazendo aí com bastante felicidade e outra coisa, bastante sonho. Eu vou fazer um mega comentário aqui, depois tem umas perguntas para ti, mas eu estava mostrando o desenho das crianças ali, eu me lembrei de tem um arquiteto que eu gosto muito, até uma boa referência para ti, que é o Giancarlo Mazzanti, que é um colombiano, lá das Bibliotecas Parque, né? Tu já deve ter conhecido o trabalho dele. E ele tem um projeto que em todos os projetos quase ele faz os workshops, envolve a comunidade e tal. E eu estava lendo um artigo dele mostrando os desenhos das crianças para um projeto específico. E ele estava dizendo que ele tinha perguntado o que elas desejavam, o que elas sonhavam, né, ter. E aí começou a surgir muita coisa do tipo assim, apareceu muita flor, apareceu muita música, apareceu umas coisas assim, muita vinculação, no caso deles, com religião, então apareceu santos, apareceram, né, coisas assim. Mas o ponto é que ele dizia, a gente não pode perguntar para as crianças, no caso ali, o que elas precisam. Eu vou perguntar o que elas desejam, o que elas sonham, né, para conseguir abrir esse canal de possibilidade transformadora para as coisas. Senão, em tese, você vai dizer assim, o que você precisa? Preciso de um sapato, né? Meu sapato está... Então, você vai sempre olhar a necessidade. E não é que a necessidade não deva ser olhada, ela deve ser. O que eu estou dizendo é que a gente também deve ter o lugar para expandir essa visão, né? Para ir além
da necessidade para tocar o desejo da pessoa, né? Para tocar algo que possa ter dentro, né, do mecanismo de ação daquela pessoa, algo que possa ser mais transformador, que tenha mais sentido para ela estar fazendo parte daquilo ali, para ela ser partícipe daquela transformação. Então, você falou para mim aqui, para todo mundo, né, que está assistindo a aula, qual eram os desejos das crianças ali para aquele lugar, e surgiram muitas coisas. Então, acho que isso é fundamental, né, a gente não perder esse sopro, né, essa chispa assim, de possibilidade transformadora mesmo. Acho que isso é muito inspirador. Eu queria te perguntar alguma coisa, assim, especificamente, tá, em relação à tua opinião ou experiência acerca da assistência técnica da arquitetura, que é um tema que a gente discute muito, né? Porque a gente tem essas escolas, né, de arquitetura produzindo projetos que são, vamos dizer, de mentira, né? Muitas vezes algumas escolas vinculam esses projetos a algumas realidades, etc. Assim. Mas normalmente o que vai acontecer com esses projetos é que eles vão se perder. Antigamente era em algum canudo, hoje em dia é em algum HD ou numa nuvem qualquer. Quer dizer, a gente não tem, a gente poderia estar, né, trabalhando com os estudantes para as transformações sociais nesse sentido, né? Entretanto, tem toda uma questão de responsabilidade técnica, né? Então, assim, quem é que vai assinar por esse projeto? Isso aí. Como é que tu vê essa questão da assistência técnica, da possibilidade das escolas estarem produzindo realmente uma arquitetura para ser aplicada, ou estarem dentro das comunidades trabalhando, auxiliando, fazendo workshops, ou enfim, se envolvendo de alguma maneira? Tu já teve essa experiência, Esther, porque você citou ali a questão de uma escola, né, que participou ali com você, mas pelo que eu entendi, não era uma escola de arquitetura, era uma escola privada. Como é que está essa parte aí? Você, né, como é que o ensino da arquitetura se mobiliza na vida real acerca desse tema? Bom, primeiro, obrigada, Luciana, pelos comentários. Foram muito pertinentes, assim, eu fiz até um fechamento bacana ali um pouquinho da minha fala. E eu tenho uma crítica muito, muito grande a questão de trabalho de conclusão de curso, principalmente. Recentemente, eu recebi alguns alunos de uma universidade que é de arquitetura, e comentando com eles que eu faço alguns mutirões com alunos que não são arquitetos, que não, enfim, algum outro deve até cogitar querer fazer, mas que é diferente, o contexto é totalmente diferente, e eles estão ali colocando a mão na massa, causou uma certa estranheza para eles. Nossa, mas isso era uma coisa que nós deveríamos estar fazendo. Então, eu tenho sim uma crítica muito grande, principalmente ao trabalho de conclusão. Eu sei que hoje há escritório, hoje não, quando eu fiz a minha faculdade, por exemplo, já existia escritório modelo, mas não tinha nada voltado à assistência técnica. Então é uma praça que faz parte da subprefeitura, vamos criar um projeto, essa praça às vezes nem acontecia, ou algo muito voltado a isso. Eu acredito que há, sim, hoje, ainda mais com a quantidade de coletivos que existem, que trabalham com arquitetura social, que trabalham com assistência técnica, há uma possibilidade muito grande de se fazer parcerias de universidades com, provavelmente, esses coletivos, com, alguma organização que já está há algum tempo atuando, porque é muito grande. Quando a gente fala em números de moradias precárias, assim, são mais de 20 milhões de moradias precárias, isso só no Brasil. E é muito difícil, mesmo hoje tendo um número grande de coletivos atuando, é muito difícil a gente prospectar uma melhora, assim, sei lá, daqui uns 10, 15 anos, porque a quantidade é muito grande, porque os materiais são caros, tem que pagar mão de obra, enfim, então não é um trabalho tão simples. Já houve, sim, um avanço de uns 5 anos para cá, mas precisa ter
políticas públicas também voltado a isso, a lei de fato que existe de assistência técnica, onde todas as pessoas deveriam ter o direito ao acesso a um técnico de arquitetura, ela também deveria acontecer de fato. Eu sinto que o básico mesmo, deveria se ter um profissional de arquitetura, de engenharia em cada comunidade, para os moradores eles conseguirem, nem que seja tirar dúvidas, sabe? Eles terem, porque tem muitas coisas, muitos erros que são tão básico, e com uma pequena dica, com uma pequena informação que faria uma diferença gigantesca, mas que infelizmente não se tem, não tem um plano que pense dessa maneira, que uma política pública que pense dessa maneira, e ao mesmo tempo eu sinto que ainda assim, eu vejo que hoje as universidades, elas estão tendo um trabalho maior no sentido de levar lideranças comunitárias para estarem palestrando, estarem apresentando projetos e tudo, mas ainda está muito distante, sabe? Eu acho que principalmente as faculdades de arquitetura, ao invés de produzir tanto papel, que é um gasto absurdo, inclusive, que muitas das vezes tem muita gente que nem faz o trabalho final, paga para uma outra pessoa fazer o trabalho, poderia ser diferente, sabe? Não deveria ser nesse formato, não deveria ser assim. Ou que, pelo menos, os escritórios modelos, eles tivessem uma abrangência um pouco maior, incluindo também essa questão das moradias. Eu entendo, porque tem essa questão da responsabilidade técnica, né? Então, quem vai assumir a responsabilidade técnica desse tipo de ação? Quando você trabalha com algum coletivo que já desenvolve um trabalho, já tem uma experiência ali há alguns anos em determinada área, fica mais fácil. Então, você pode estar levando os alunos para fazer como se fossem mutirões. Ou também há toda uma questão de que assim, a intervenção ela vai acontecer até essa fase. Mexer em estrutura não é o objetivo da disciplina, não é o objetivo do mutirão, não é o objetivo da ação. Então, a nossa ação ela vai estar baseada em talvez fazer um trabalho de impermeabilização, um trabalho de pintura, colocar algum revestimento, melhorar, trazer algumas melhorias no layout sem que mexa em alguma estrutura da casa. Por exemplo, se nós, hoje, a maioria das intervenções que nós realizamos em casas, é muito difícil pegar em alguma parte estrutural. E quando pega, eu geralmente falo com algum engenheiro para ele dar o respaldo técnico dele, no sentido de falar, olha, podemos ir assim, pode ser desse jeito, senão a gente não segue. Mas eu acho que há caminhos, e muitos, mas ainda falta um pouco, não sei se é falta de vontade, não sei se é falta de conhecimento, de como fazer, do que fazer, mas a gente precisa cada vez mais termos as universidades presentes nesses territórios. Eu acho que sim, eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Eu acho que tem uma série de coisas aí, a gente precisa fazer de uma aula só para falar disso, né? Mas é um tema que frequentemente eu já tive muito, muito debruçada em cima disso, tentando imaginar. Mas as barreiras, assim, não são poucas, né? Tem a questão de segurança que as universidades pensam eventualmente, a própria condição da conexão entre esses agentes, né? Daqui a pouco das escolas saberem quais são as demandas, então, como é que a gente faz essa transversalização real das coisas, enfim. Eu acho que tem aí a gente segue, né, com alguns desafios, mas fundamentalmente a gente precisa de mais STERs, né? A gente precisa conseguir fazer, né, ter novos líderes nesse sentido, que sejam criaturas conectoras, né, que façam a conexão entre esse território multiagente que é a cidade, que você mesmo está dizendo, né, a partir de um olhar mais abrangente e tudo mais. Precisamos dessas lideranças muito ativas e precisamos do espaço para que isso aconteça. Eu acho que isso vem se transformando, né? É necessário que isso cresça cada vez mais, mas a gente tem, né, visto que está havendo esse espaço, né? Então, que a gente tem possibilidade de ter esse trabalho a partir, né, do teu exemplo.
Deixa eu te contar uma coisinha mais, foi quanto tempo a gente já está encerrando. Mas a gente trabalha bastante com tecnologia aqui dentro do Instituto e tem desenvolvido muitos estudos nesse sentido, né? E eu conheci outro dia o trabalho de um pessoal chamado Na Porta, não sei se tu conhece, do Sanderson, que eu conheci ele particularmente. E ele estava trabalhando inicialmente para fazer o e-commerce chegar, né, nas pessoas dentro das comunidades, por conta da dificuldade do acesso mesmo, e, né, da questão dos endereços, que são inexistentes muitas vezes. Então, como é que essas criaturas podem ter acesso ao e-commerce estando dentro de uma comunidade? Mas daí o projeto foi além, e ele apresentou, eu não vi isso no site deles, mas ele apresentou nessa palestra que eu estava, uma parceria com a Google, na qual eles mapearam toda a fazenda, qual foi a dos sonhos, eu acho. Então, eles fizeram um mapeamento já referenciado com todos, bom, quer dizer, resultado, né? As pessoas passaram a ter endereço, que é algo que para a gente, assim, é uma coisa óbvia, né? Mas que tem muita gente que não tem, né? Quer dizer, assim, eu não tenho um endereço para te passar, eu moro do lado de tal lugar, ou eu moro perto de não sei aonde, ali onde dobra, não sei. Então, assim, como é que vocês têm trabalhado com isso, Esther? Primeiramente, colocando a pergunta e já no segundo momento nos colocando disponível para o desenvolvimento daqui a pouco, de algum projeto nesse sentido, né, de mapeamento da comunidade, auxiliar vocês, ou através de uma palestra, alguma coisa, né, ou enfim, aí a gente pode conversar depois como é que a gente pode se envolver nesse tipo de ação, né? Mas como é que vocês estão nesse sentido, Esther? Está conseguindo evoluir? Né? A comunidade está mapeada, está desenhada? Como é que está isso? Bom, primeiro eu conheço, sim, a iniciativa, não tão profundo, mas eu conheço porque eles já estão realizando esse trabalho em diferentes comunidades, então, como eu sempre também estou indo em outros lugares, aí eu acabo, consequentemente, conhecendo, aprendendo também, e é bacana porque, assim, principalmente as comunidades onde eles atuam, são comunidades que estão, assim, praticamente fora do mapa. Então, são comunidades, às vezes, um pouco mais rurais, ou bem distantes do centro de São Paulo. Então, é importante ter esse tipo de iniciativa. No Jardim Colombo, nós temos, sim, um mapeamento dele, tanto de ruas, de vielas. Tem só um trecho, que é o mais recente, que ele foi ocupado há uns 8 anos, mais ou menos, uns 8, 9 anos, mais ou menos. E aí esse trecho, ele é um pouco mais delicado, porque aí não tem Sabesp, não tem Eletropaulo, tem muito gato, não tem, assim... não, acho que a rua já tem, a rua já tem, mas é mais nesse sentido. Então, hoje no Jardim Colombo, falando por parte de mapeamento, ok, até porque também, como a obra de urbanização ela está acontecendo, então há diferentes órgãos do poder público, né, ali principalmente da SEAB, que é a Secretaria de Habitação, eles precisam intervir, precisa ter levantamentos detalhados. Inclusive, eu já trabalhei para uma empresa que esteve fazendo um levantamento completo no Jardim Colombo, em Paraisópolis, em mais outra comunidade. Então, esses dados, essas informações, eu sei que tem de forma completa, é que nem sempre são disponibilizadas, assim. O que eu sinto falta, às vezes, sei lá, no próprio GeoSampa, no mapa digital da cidade, ter algumas informações, elas mais atualizadas, ter as informações ali, se a gente vai no mapa digital da cidade, se eu coloco lá o Jardim Colombo, vai aparecer algumas ruas, mas não vai aparecer as moradias, não aparece essa parte das favelas. Então,
isso eu sinto que é uma coisa muito distante e para quem produz dados, para quem quer trabalhar com política pública, é muito difícil você conseguir mensurar alguma coisa, você conseguir entender um pouco mais de um território se você não tem essas informações disponibilizadas. Então, eu acho que deveria ter, principalmente no mapa digital da cidade, esses levantamentos de forma geral, das favelas, de uma maneira geral, porque isso é algo que fica muito ali com a prefeitura. E raramente você consegue ter acesso a alguma coisa. Eu mesma, por exemplo, eu tive acesso a algumas bases do Jardim Colombo, porque na época que eu estava fazendo o meu TCC, eu precisava, e aí, como eu era estudante, eles tinham que disponibilizar, eles não podiam dizer não, enfim, nesse caso. Mas se hoje eu quanto arquiteta, mesmo morando numa favela e tudo mais, for pedir, é difícil, eles não vão disponibilizar essas informações de forma tão fácil. E uma coisa que você também tocou num assunto muito importante, essa parte, para finalizar aqui a minha fala, é essa parte da tecnologia, porque eu também acredito que a tecnologia ela é uma ferramenta assim formidável de transformação. Durante a pandemia, uma coisa que facilitou muito as nossas vidas e que hoje, até hoje, facilita as nossas vidas, quando a gente quer passar alguma informação de uma forma mais rápida para os moradores, foi a criação de grupos de WhatsApp. Hoje, por exemplo, nós temos 5 grupos de WhatsApp, esses nem são nós temos outros grupos também, mas esses 5 grupos, eles são grupos da comunidade. Em cada grupo tem cerca de 220, 250 pessoas, que é o limite ali que o WhatsApp ele permite. E quando foi na época da pandemia, quando a gente tinha que fazer a distribuição de cesta básica, tudo para fazer as coisas da melhor maneira, de uma maneira mais organizada possível, a gente ia disponibilizando listas nesses grupos, porque aí um vizinho ia falando para o outro. Então, assim, nós tínhamos cerca de 1.000 pessoas dentro desses grupos, e a partir disso a gente sabia que os moradores eles iriam reverberando, as mensagens iam sendo compartilhadas, vídeos iam sendo compartilhados, enfim. Então, isso era foi uma ferramenta, e que até hoje, quando a gente quer divulgar alguma coisa, pedir para a comunidade participar, tá tendo algum problema, a gente divulga nesses grupos, porque aí eles conseguem saber com uma facilidade maior. Então, acho que sabendo usar a tecnologia, a gente consegue uma série de benefícios. E uma outra coisa também que eu vejo, que eu sinto falta, que inclusive que eu vejo muito na Colômbia, principalmente, são intervenções que envolvem a tecnologia, né? O próprio, por exemplo, ter escada rolante, assim, pública, sabe? Não, em áreas que tem um declive acentuado muito grande, próprio teleférico, enfim. Então, assim, hoje há uma gama de tecnologias também pensando em questão de mobilidade, de acessibilidade, né? Nós temos no Jardim Colombo pessoas que são cadeirantes que moram assim no meio da ladeira, e uma ladeira muito íngreme. Então, tem muitos casos assim de pessoas que são cadeirantes, de idosos, esses dias mesmo, o pessoal que carrega, quando chega algum material de construção, eles estavam reclamando, eles estavam falando, olha como é doloroso para a gente estar subindo aqui, é muito cansativo, eles carregam nas costas. Então, eu acredito muito em opções de utilizar a tecnologia, pensando nessas alternativas, pensando como melhorar a mobilidade, como melhorar o transporte, como melhorar a acessibilidade, não só nesse ponto, mas olhando também a tecnologia de uma maneira para difundir conhecimento, enfim, e de tantas outras coisas que podem ser feitas assim a partir da tecnologia. E que podem causar um impacto muito grande. Então, sim, faz todo sentido a gente ter cada vez mais essa difusão da tecnologia, ter cada vez mais estudos, ter cada vez mais experiências, projetos que vão futuramente
causar ali alguma transformação, sabe? Muito bom. Sei, sabemos e vamos lá, seguimos em frente. Esther, a gente já não tem mais muito tempo, a gente está 1 hora aqui falando, né? O assunto é bem infinito, bem denso, né? Mas enfim, assim, nosso objetivo aqui era divulgar o trabalho, né? Para que as pessoas conheçam, para que as pessoas se inspirem, para que as pessoas cheguem até você, né? Se for o caso. Então, a Esther Carro aqui é a presidente do Instituto Fazendinhando, acho que é uma das criadoras também, né, Esther? Se não é a criadora, sim, mas cofundadora. Fundadora. E, bom, eu vou te dar os parabéns aqui mais uma vez pelo trabalho, tá, que vocês estão desenvolvendo aí. Eu acho que pela tua energia, né, transformadora, eu admiro um monte, né, acho que isso aí realmente faz a diferença no mundo das coisas, né? São ações que têm um impacto transformador. Eu gosto de chamar de microações transformadoras, né? Que a gente vai indo aos pouquinhos, mas que elas têm uma capacidade de transformação profunda, abrangente, e que isso, né, possa ser, vamos dizer, ampliado, né? Que a gente possa ter a criação de outras Esters, como eu falei, aliás, Esther, tu devia trabalhar aí num grupo de criação de lideranças, viu? Se tu já não está fazendo isso, para a gente conseguir, né, ganhar escala nessa ação. Porque eu acho que o mais desafiador que a gente tem em boa parte das coisas, né, é ganhar escala. Boa parte das coisas mais sensíveis, a gente ganhar escala, eventualmente pode ser o mais complicado. Mas sim. Então, um beijo para você. Muito obrigado por ter participado da nossa aula livre hoje aqui. Conta sempre com a gente para o que precisar. O Instituto Cidades Responsivas tem bolsas, tá? Para todos os seus cursos. A gente divulga nas nossas redes. Então, divulga aí dentro, Esther. Quem quiser participar, quem puder participar, né? Para fazer a seleção dos cursos de tecnologia que a gente tem aqui, ou enfim, né? De gestão de projetos. A gente está sempre com isso. E pelo teu trabalho, parabéns. E segue, tá? A gente se encontra por aí. Próxima vez que eu estiver em São Paulo, vou aí te ver de novo. E quando tu vier, se vier para cá, nos chama e vem nos visitar aqui no Instituto Cidades Responsivas, que vai abrir a sua sede com porta para calçada agora, daqui a um mês. Então, a gente também tem que chegar mais pertinho da cidade. Tá? Vai ter um café, vai ter um bar ali. É para trazer todo mundo para pensar a cidade junto com a gente criar um ponto de conexão, de pensamento e, fundamentalmente, de ação. Tá? Transformadora. Esther, não sei se você quer mandar um beijo para alguém aí. Sim, acho que agradecer aí novamente, né, pela paciência, pelas provocações aqui também no debate, nessa conversa. E acho que agradecer a todo o meu time aí, mandar um beijo, abraço pro time Fazendinhando. Dali. Então tá, gente. Obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham aproveitado essa aula de hoje e até a próxima.